Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Escolhas não são fáceis, né? A gente às vezes se sente, o pessoal usa muito a expressão, né? Numa sinuca de bico. E aí a gente de fato enfrenta situações que nem sempre é fácil tomar uma decisão, né? Pois bem, tanto que a palavra decisão lembra isso, né? É uma cisão, um rompimento. A Cecília Meirelles falava assim, ou isto ou aquilo, né? Então muitas vezes a gente não tem, a gente tem que escolher em que canoa subir, por exemplo. Não dá para ficar com o pé numa canoa, noutra. O fato é que o discernimento, e nós começamos isso na sexta-feira passada, com a intenção do Papa, é a intenção do Papa para esse mês de julho, que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito de Deus. Que nas nossas decisões nós sejamos sábios em nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil mesmo. A gente sabe na teoria, e a gente teve na semana passada uma introdução geral. A partir do vídeo do Papa, nós tivemos uma visão geral do que significa isso, né? Que conceito é esse? Enfim, a partir desse primeiro vídeo, fiz a proposta de que a cada sexta-feira, agora nesse mês de julho, nós nos dediquemos a um aspecto desse assunto. E hoje nós vamos ver o discernimento assim, nas situações práticas da vida. Então, nós poderíamos dizer, bom, com relação à carreira, a mudança de emprego, é algo de muito concreto, é um primeiro aspecto. Um outro aspecto seria o gerenciamento do tempo. As pessoas que me conhecem sabem que eu várias vezes já experimentei e testemunho para vocês que não é fácil. Há uma tendência, por exemplo, à procrastinação. Então, como pensar sobre essa situação, como gerenciar isso, como discernir na prática isso, né? Depois, outro aspecto, o terceiro seria a questão do conflito no relacionamento. Nem sempre é fácil. Então, hoje em dia se fala muito dos relacionamentos ou até pessoas que são tóxicas, né? Depois, um quarto seria o consumo de informações, a questão das mídias, a questão das mídias, né, dos grupos que a gente tem, WhatsApp, as redes sociais, afinal de contas. Um outro aspecto. E depois, um quinto elemento, no pedido de ajuda. Então, um amigo, uma pessoa conhecida, enfim, como agir, como discernir a partir do tipo de ajuda que é pedido, até mesmo ajuda financeira, ou que a gente se comprometa, que a gente assuma um determinado compromisso. Então veja que é bastante extensa, vamos dizer assim, a lista de situações muito concretas e certamente você, meu irmão, minha irmã, teria outras coisas a trazer. Mas então, para esse breve encontro nosso, qual seria a proposta? Traria aqui, enumerar um por um dessas situações, desses que a gente chamaria de exemplo prático, né, de como discernir, e trazer depois algumas dicas, sabendo que a gente não vai estar esgotando, não é isso não. Vamos dizer assim, por que a gente está parando agora nessa sexta-feira? Justamente para que a gente traga aqui para nós algumas situações que a gente percebe que de fato a gente tem que pensar bem, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus, para a gente não dizer que não tem saída, ou então vou agir pura e simplesmente como eu sempre faço. Não, é bom que a gente se deixe guiar pelo Espírito Santo de Deus. Claro, a gente pode, e isso é uma dica, né, geral, além da oração, a gente poder também contar com pessoas amigas, um direcionamento espiritual, mas o maior direcionamento, o maior diretor espiritual que nós temos é Deus mesmo no nosso coração, no mais íntimo da nossa consciência. Vamos lá então? Então, o primeiro é a questão da oferta de emprego. Vamos supor que para a questão de escolha de carreira, né, para mudar de emprego e tal, você recebeu uma oferta de emprego que é tentadora em termos financeiros, mas que exigiria que você mudasse para outra cidade, aí você vai se distanciar da sua família, da sua comunidade. Eu estava ouvindo agora há pouco, assistindo, um pessoal falando sobre o Canadá, que a questão antes era uma espécie de um paraíso para migrantes, né, que acolhia bem pessoas que iam trabalhar lá, enfim, tá aí. Como discernir, né? Então, a gente, vamos por outra situação, a pessoa que é muito criativa e poderia seguir mais no caminho das artes, algo que seja mais criativo, mas aí parece que
ocupar um cargo que dê mais estabilidade, seria mais interessante. O que agir, como agir? Então, em primeiro lugar, e essa é uma dica, né? Sempre a gente vai trazer essas dicas na prática, sempre como cristãos, como pessoas de fé, trazer essa situação à presença de Deus. Então a gente pedir clareza. Então, Senhor, mostra-me qual porta devo abrir. Diante dessas portas todas que se abrem, de oportunidades, de possibilidades, contar sempre com o auxílio da iluminação divina, né? Que Deus nos ilumine, Deus nos ajude a escolher. E depois, humanamente falando, vamos pensar em prós e contras. Eu vou me distanciar, vou sair de uma cidade, até do país. O que eu vou ganhar mesmo? Em termos é rentável, tá? Mas o que eu vou gastar lá? Eu vou me consumir em algo que não tem muita certeza, compensa, enfim. Vejam como que isso é a pessoa que pode e deve escolher, né? Depois, como disse, né? O mentor espiritual, alguém, depois tentar perceber a paz interior. Às vezes a gente está numa situação que não é nada confortável, mas a vida financeira e tudo mais comporta mesmo momentos de altos e baixos. Pensemos nisso. Outro aspecto é a questão do gerenciamento do tempo. Tá aí, a questão da procrastinação, outra, né? Mas a gente eu acredito que você também tem uma vida muito corrida, isso é muito comum. Então, como gerenciar o tempo em que você recebe muitos convites, muitas solicitações e muitas tarefas? Agora eu já comentei isso com vocês, né? Que eu estou aposentado, né? Mas já que eu estou aposentado, então posso fazer isso, aquilo e tudo. Mas se eu não tiver um projeto, um planejamento para organizar bem o meu tempo, o dia passa e eu praticamente não fiz nada. Todo mundo experimenta isso. Então, o que fazer na prática? Então vejam, olha, meu Senhor, o que é importante? O que é mais importante nesse momento? Então, aquela história das prioridades, a gente deixar-se conduzir pela presença de Deus, porque a nossa energia, ela é limitada. Então, para onde é que eu tenho que canalizar minha energia, as minhas forças, né? E depois a questão dos valores. O que é mesmo prioritário? Porque não é verdade que tudo tem o mesmo valor. Há coisas que são mais importantes. Ir para a roça lá e cuidar, né, da plantação é importante e tudo mais. Mas o que é mais importante? Às vezes ficar em Uberaba, ficar aqui na cidade, né? Então é importante que a gente se dedique a pensar sobre isso, né? Bom, outra coisa é uma terceira situação, como lidar com um conflito, um relacionamento, uma situação que a gente pode perceber que uma ofensa, por exemplo, ou uma mágoa que a gente recebeu, que se sentiu magoado por alguma ofensa e tudo, como agir? Então, a gente, por exemplo, a gente guarda a raiva, a gente reage impulsivamente, a gente se afasta. Olha, não é fácil, né? Principalmente quando a gente sabe que a oração que a gente pede a Deus, às vezes, eu não sei se você já se sentiu assim, às vezes parece que a gente nem quer rezar porque a gente sabe que Deus vai pedir a gente algo que não é tão confortável. Pois é, o discernimento exige que a gente busque o silêncio, nem sempre a gente consegue. Agir impulsivamente, agir na hora, é o que a gente faz e é o que às vezes a pessoa quer. Há pessoas que são assim, né, no relacionamento, elas cutucam justamente porque elas se beneficiam disso, parece que precisam disso, mas a gente entra na onda, né? Por quê? Então, relacionamentos tóxicos, a gente tem que ver um relacionamento que não seja. Com Deus, normalmente não é, né, gente? Dificilmente você vai ter um relacionamento que seja tóxico com Deus, a menos que você queira manipular Deus. Aí ele não se deixa levar e aí a gente só leva a pior, né? Mas tá aí, um relacionamento que seja tóxico, quando surgir um conflito, que a gente possa escutar essa pequena voz nossa, essa voz interior que pede que a gente tenha sabedoria. Aí, com relação ao consumo de mídias, a questão das redes sociais, não vou me estender, porque normalmente as pessoas normalmente têm pensado um pouco. Gente, nunca, agindo por impulso, a gente pega uma informação e passa adiante sem consultar se aquilo é verdade.
famosa questão das fake news. Mas não só, né? Não só a questão das fake news. Ainda que seja uma notícia verdadeira, mas que seja alarmante, que vai tirar a minha paz, pense bem. Então, esse conteúdo é verdadeiro? Se é, ele vai ser útil? É construtivo? O que eu posso fazer? Enfim, e a gente procurar ir atrás, vamos dizer assim, de informações que possam me ajudar, né? E, às vezes pessoas também que me ajudem a agir melhor nesse campo que parece uma floresta, né? E por fim, a questão de um pedido de ajuda, né? Às vezes até pedido de socorro, que seja financeiro ou um compromisso, né? Que a gente assuma alguma coisa, a gente poder pensar bem, né? Poder ponderar assim com honestidade, sem culpa, sem pressão. É prudente? Eu tenho como agir? E aí, gente, cada um sabe das questões muito concretas em que pode e deve ajudar pessoas amigas ou conhecidas. A gente não tem como, realmente tem, né, fazer o possível, mas há várias maneiras de ajudar. Então, que a gente sempre faça o possível, que a gente não se afaste, né, dos nossos semelhantes, principalmente se são pessoas queridas nossas, a começar dessas, mas não só. Esse vídeo ficou um pouco maior, não pude discernir uma forma de abreviar mais ainda, mas vejam, eu trouxe assim pinceladas. O mais importante são esses exemplos, mas você tem certamente outros exemplos, então se tiver, traga aqui algum comentário. Eu tenho pedido isso e às vezes até a gente sabe que 11 minutos a 12 minutos praticamente, as pessoas hoje em dia não chegam a assistir tanto tempo assim. Então, antes de mais nada, muito obrigado se você chegou até aqui, né? A gente pede, né, que você possa ajudar esse canal a chegar a mais gente. Você pode fazer isso dando seu like, compartilhando, caso não seja inscrito, se inscrevendo, dando sugestões, mas é isso. Então deixa esse vídeo assim, sem muita preparação, senão esse roteiro que eu preparei, mas dizendo o seguinte, gente, na próxima sexta-feira eu vou trazer exemplos bíblicos, pessoas que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo de Deus e são uma referência para nós. Algumas referências, né? São tantas na Bíblia, né? Mas é isso, vou deixar um abraço para não me estender mais. Paz e bem.